Fala galera, vamos falar um pouquinho do Galo, vamos falar de Galo, vamos falar sobre o Everson, falar que o Atlético também avalia trazer mais um reforço, vamos falar sobre essa possível ideia e também essa meta orçamentária que o Galo bateu, que era chegar às quartas de final em uma meta estipulada no início do ano, beleza? Mas antes, galera, se você puder me seguir aí no Instagram, nas redes sociais, todos aqui embaixo, na descrição do vídeo, mas também se inscreve no canal aqui no YouTube, deixa o like, ativa o sininho e vambora, rumo a 30 mil inscritos, cara. Conto muito com o apoio de vocês, é muito importante pra mim a ajuda de vocês aí. Se puder deixar o like, hypar esse vídeo, vambora, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou trazer alguns dados do Everson, mas ontem o Fala Galo trouxe isso e na coletiva o Cuca falou também sobre a expectativa do Atlético contratar mais um jogador para fechar o elenco, né? E o Siga, né? O Atlético segue atento ao mercado e Siga já tem algumas situações mapeadas. O Atlético passou, logo após o cartão, o técnico afirmou que a diretoria de futebol está trabalhando em algum conjunto com o Siga e já tem alguns nomes mapeados. Brax e Vitor já são experts. Desculpa. São experts nisso, estão atentos ao mercado juntos, ao Siga, e tem mapeado algumas situações. Até que o Galo trouxe 14 reforços e tal. Estamos melhorando o elenco, isso melhora automaticamente as mexidas no jogo, são muitos jogos em cima de jogos e a gente tem que saber controlar a carga deles. Se não for assim, machuca todo mundo. Não estamos tendo nenhuma lesão muscular. A lesão do Saravia é uma batida na panturrilha, então limita algum movimento que ele faça. Com isso, estamos controlando bem a carga. Estamos vivos na Copa do Brasil, agora estamos entre os 8 também da Sul-Americana, na qual temos um mata-mata importante. Os 8, imagina as oitavas, né? Mata-mata importante. Estamos em recuperação do Campeonato Brasileiro e temos 2 jogos atrasados contra Fortaleza e Sport em casa, nos quais podemos conquistar 2 vitórias. Não podemos priorizar uma competição, nunca podemos falar do elenco. Está fechado porque pode aparecer uma proposta tentadora e que você não consegue dizer não e não vai precisar vender algum jogador. Nesse cenário, não vai ter como buscar alguma alternativa. Vai ter que buscar alguma alternativa no mercado, isso é futebol. O Atlético trouxe alguns jogadores do Sub-20, né, para o Sub-20, um ponta do Sporting. Trouxe também Luiz Gustavo, do Sporting, joga de lateral e ponta. Estava no Sporting B, fez base toda em Portugal. Trouxe também o atacante Murilo Fernandes, que tem 19 anos e estava no Audax. Agenciado por o Dantas, ele anotou 6 gols e contribuiu com 6 assistências em 14 jogos no Paulista Sub-20. Galera, e tem uma outra situação que isso que é bom, né? Eu queria muito que o Atlético contratasse o primeiro volante. Tem um cara do Estudiantes, se não me engano. Acho que é Estudiantes. Ascacibar. Um volante, xerifão, boa saída de bola, marca bem. Seria um trio fantástico, Alan Franco e Alexander. O Alexander ontem também já mostrou que tem muito potencial para estar nesse time. Então a gente vai falar sobre isso. Eu acho que esse cara seria essencial, mas eu acho que o Atlético está atrás de um primeiro volante ainda. Além disso, o Atlético bateu uma meta orçamentária de chegar às quartas de final, né? Das metas do ano era chegar às quartas de final e semifinal, ou quartas de final da Sul-Americana. E conseguiu passar do adversário mais difícil da Copa do Brasil, que é o Flamengo. É um dos principais jogos do ano. Jogaço. O Atlético foi muito bem estrategicamente. Eu acho que o Atlético mereceu passar nos 90 minutos, soube jogar, soube ser estratégico. A Copa do Brasil é sobre isso. E o Atlético tem feito bons trabalhos, tem pensado bem, tem marcado bem, tem entendido como é jogar Copas e a torcida tá entrando nessa conexão muito maneira com o clube. É hora de abraçar o Galo, nesse sentido. E eu acho que além disso, cara, tem uma outra situação que a gente precisa dizer. Que o Galo, essa meta orçamentária ela é fundamental pelas metas de dinheiro do ano, né? Então você contava até com esse dinheiro, o Atlético já chegou a esse dinheiro, o Atlético pode conseguir mais. Isso é muito importante, sempre ganhar mais dinheiro com premiação para ajudar a pagar a dívida, para esse aporte acontecer, para tudo acontecer mais rápido, né? E aliviar essa situação financeira do clube que tá horrível. Mas eu acho que além disso, cara, dá motivação, dá confiança pro decorrer das partidas e uma conexão maior, ainda mais com o torcedor e com a Arena MRV. E aí eu tenho algumas situações que eu quero falar do Everson, que esse vídeo é especificamente sobre o Everson. O tanto que o Everson é subestimado, né? É assustador o tanto que o Everson é subestimado. Um goleiro muito diferente, um goleiro tecnicamente muito bom, tem todos os fundamentos muito bons. Pula bem pro lado direito, pula bem pro lado esquerdo, defende pênaltis, sai muito bem com os pés, sabe jogar muito bem com os pés. Para mim é o melhor goleiro do Brasil saindo com os pés, sai bem do gol e falha pouco. Além disso, faz defesas importantes, é um goleiro completo. Eu acho que tecnicamente é um dos melhores goleiros da história do Atlético. De técnica, de fundamento, é muito bom. E tá se tornando um dos grandes ídolos do Atlético, dessa geração. Acho que
Ele é um, o Arana é outro, o Hulk é outro, né? Dessa geração que tá aí desde 2020, 21 mais ou menos, que foi campeão naquele ano. Então eles já têm conquistas, eles têm números, eles têm jogadas decisivas, lances importantes, classificações nas costas. Então são 3 jogadores que a gente não tem o que dizer sobre isso. E o Everson, ele tem uma coisa que os outros goleiros não têm, que aí ele bate pênalti, né? Muito difícil um goleiro que bate pênalti. Ele tem algumas cobranças e, porra, maiorias feitas. E é um cara fundamental pro Galo. E falando dele, surge automaticamente a comparação com o Vitor, mas antes de entrar nisso, ontem o preparador de goleiro do Atlético, que é o Danilo Minucci, e a comissão técnica, estudaram 238 cobranças de pênaltis dos 23 batedores diferentes do Flamengo. O estudo foi amplo, durou cerca de 2 horas e meia. Os goleiros do Atlético sabiam características de cada cobrador e a provável ordem das cobranças. Eles sabiam que Arrascaeta seria o primeiro e Jorginho seria o terceiro. Não pegaram o pênalti desses 2 jogadores, mas pegaram outro, né? Pegaram do Lino, pegaram o Walacian, né? O Everson acerta o canto. E se você observar, todos chutam no mesmo canto, né? Todos batem no mesmo canto, o Walacian também bate no mesmo canto alto. E o Everson, ele percebe isso na cobrança do Saul. Quando o Saul faz o gol, o Everson muda o canto. Isso é muito importante, foi muito importante. E ele quase pega o do Arrascaeta ainda. Quase pega. O Arrascaeta bateu muito bem. E é um cara que tem crescido muito. E os números dele têm falado por si só. Como assim, Matheus? Eu peguei aqui pra vocês. Deixa eu só pegar aqui que eu salvei esses dados. Foi até um levantamento da ESPN, do Data da ESPN, do meu amigo Caio lá. Um dos caras que fazem. Caio Alves. Após decidir quanto falar, Everson se aproxima de Vitor como santo. O Vitor, pelo Galo, tem 424 jogos e 144 jogos sem sofrer gols. São 34% de jogos sem sofrer gols. Números absurdos do Vitor. 424 partidas. O Everson já tem 316 partidas. Acho, inclusive, que o Everson pode bater o Vitor e passar o Vitor em números de partidas pelo Galo, tá? Acho que pode. Porque sem sofrer gols, eu tenho certeza que ele vai passar. Sem sofrer gols, o Everson tem 136 partidas de 316. O Vitor tem 144, que é 34%. 144, o Everson 136, que é 46%. Quase 50% dos jogos o Everson não sofreu gol pelo Atlético. Eu acho que isso se deve a alguns fatores, como o Everson, ele teve times melhores, né? Essa geração do Atlético nos últimos anos é a geração mais vencedora, assim, da história. É a geração que o Atlético mais tem disputado títulos frequentes, títulos importantes e frequentes, chegada a finais, chegada a resultados importantes, conseguindo títulos importantes. Então, isso se deve muito a esse fator. Tem outro fator que é Vitor. Ele sofreu 455 gols, é uma média de 1.07 por jogo. O Everton 273, é uma média de 0.83. O Everton sofreu menos gols, 0.83 contra 1.07. Números importantes do Everton até aqui. Claro que tem menos jogos. E os pênaltis defendidos, o Vitor pegou 20 pênaltis. O Everson pegou 17. Teve 5 disputas de pênalti, teve 7 disputas de pênalti, o Vitor, o Everson também. O Vitor venceu 71% das disputas, foi 5 de 7, o Everson 57, foi 4 de 7. Os dois têm resultado positivo, né, ganharam mais que perderam, mas o Vitor teve um aproveitamento melhor e o Vitor é bizarro nesse sentido, tanto que ele crescia e o Everson tem se destacado por isso, né. E aí, a gente pode falar, o aproveitamento do Vitor é de 56,9% pelo Galo, o do Everson é de 61,3%, então o Everson tem um aproveitamento melhor. E títulos oficiais, ambos com 8 títulos. Quem é maior, né? Essa fica a grande pergunta. Mas os números do Everson, eu acho que vão ser melhores que do Vitor. Eu acho que, tecnicamente, o Everson é um goleiro muito mais completo que o Vitor. O Everson sai jogando muito melhor que o Vitor, participa mais da criação do jogo, é mais efetivo pro jogador de defesa que o Vitor. O Vitor é um cara que não era tão bom com os pés. O Everson, o Vitor, ele pegou uma fase no final que a defesa do Atlético era muito pior e ele ficou muito exposto e ele começou a sofrer muitos gols e foi até criticado em determinados momentos por isso. Mas ele era um cara que aparecia muito, né? O Vitor fazia muitos milagres. O Everson também faz defesas muito difíceis, também faz milagres. Mas o Vitor, ele é maior que o Everson no Atlético pelo seguinte fato de... ele foi protagonista de um título. O título da Libertadores é dele, né? O título da Copa do Brasil, ele faz muita parte também, ele faz muitas defesas, mas da Libertadores é dele. É dele, ele é o principal jogador do Atlético, não tenho o que dizer. O cara pegou quando precisava 1, 2, 3 vezes, né? Foi muito importante. Mas eu acho que o Vitor é um goleiro que falhava mais que o Everson, né? Pra quem acompanhou. É santo, porque o Vitor, ele tem uma coisa que era bizarra, sempre que precisava dele ele aparecia, sempre que precisava dele aparecia, e ele era muito milagroso, muito milagroso, muito milagroso.
Sempre que precisava ele aparecer, ele era muito milagroso. E isso faz o goleiro ser muito diferente. O Everson é milagroso, acho o Vitor mais milagroso que o Everson, mas eu acho o Everson falha menos que o Vitor. Acho o Everson mais constante que o Vitor. E tecnicamente, nos fundamentos, acho o Everson melhor goleiro. Debaixo do gol, acho o Vitor talvez um pouco melhor. Depende da situação. Mas eu acho que os dois são muito parelhos, tem uma relação, eles são um nível muito alto e muito parecidos nesse sentido. Acho que o Everson vai sair como ídolo do Atlético, e tem que sair como ídolo do Atlético por tudo que fez. E acho ele um goleiro muito subestimado, um goleiro que não é falado pela impossível de seleção brasileira. Diferente do Vitor, o Vitor tinha mais mídia que o Everson também, mas até por, não sei, acho que... o Vitor eu acho mais líder que o Everson, né? O papel de liderança do Vitor em um time sempre foi maior, sempre foi muito líder dos times que ele jogava. O Everson, ele é líder, mas é de um momento diferente, o Vitor é mais falador, né? Enfim, são estilos diferentes, mas os fundamentos, todos dos dois muito aperfeiçoados. Acho o Everson um goleiro mais completo no todo, mas acho que o Vitor se destaca em alguns casos, que é bizarro, tanto que ele crescia quanto precisava, e o Everson vem fazendo isso também. São dois grandes goleiros. Talvez o Everson possa até acabar a carreira como melhor que o Vitor, mas mas eu acho que o Vitor vai ser maior que o Everson do Galo. Acho, né? Vamos analisar quanto que vai ser isso. Hoje o Vitor é maior. E acho que hoje ele ainda fica um pouco no melhor. Mas isso também tem o saudosismo, tem a nostalgia. Mas acho que o Everson é um goleiro muito pouco valorizado pela torcida do Atlético. Agora tá começando a ser mais. E essas campanhas valorizam os bons goleiros. E bons times campeões têm bons goleiros. Sempre tem bons goleiros. É impossível não ter. O goleiro sempre tem um papel chave em times campeões. Isso é fundamental ser dito, tá? É muito importante ser dito. E além disso, o Everson é um goleiro muito subestimado em relação à seleção brasileira, a ser falado na mídia. Eu acho que ele deveria ser mais falado e ser mais elogiado, mas ele tem muito menos mídia que o Vitor, então isso é importante dizer também. Mas o carinho do torcedor do Atlético é cada vez maior. Quem você acha que é melhor, o Vitor ou o Everson? Deixa aqui nos comentários. Mas São Everson do Califórnia tem se transformado igual São Vitor do Horto. Muito foda, muito foda. O Atlético continua a sua escola de grandes goleiros. É isso, ele bica. Excepcional vitória, foi na conta do Everson, mais uma classificação na conta dele. Pica! O Vitor fazia muito isso e o Everson também. Os números importantes e parelhos trouxe aqui pra vocês. Tamo junto, é nóis.